Uma luz vermelha pisca no canto de uma sala vazia. Um gravador ligado, uma mesa fria, cadeiras vazias, papéis espalhados e aquela sensação de que algo irreversível está prestes a acontecer. O clima não parece apenas de bastidor político, parece o início de uma CPI, quase um julgamento público antes mesmo de qualquer conclusão. E no centro de tudo, um nome que já vinha sendo tratado como peça importante para 2026: Flávio Bolsonaro. A pergunta que começa a circular em Brasília é simples, mas pesada. Por que ele, justamente agora, está no centro de uma tempestade que pode definir seu futuro político? Acontece que um áudio, uma simples conversa, vazou. E esse áudio não caiu no noticiário como apenas mais um detalhe perdido no meio da semana. Ele chegou com força, porque junta elementos explosivos: Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, Banco Master, um pedido de dinheiro e um filme sobre Jair Bolsonaro. Para qualquer político comum, isso já seria delicado. Para alguém cotado para disputar a presidência da República, vira uma crise com potencial de crescimento. Porque em política, nem sempre o que derruba é apenas o fato em si. Muitas vezes é a forma como esse fato passa a ser interpretado, repetido e usado pelos adversários. O áudio conecta Flávio Bolsonaro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a um pedido que, para muitos, acende um sinal de alerta gigante. O tema seria um financiamento para um filme, mas não qualquer filme. Uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamada Dark Horse. E é aqui que a história começa a ficar estranha para a parte do público, porque o assunto deixa de ser apenas cinema e passa a tocar em política, influência, dinheiro privado e disputa eleitoral. O que parecia uma conversa sobre patrocínio começa a ser lido por adversários como algo muito maior. O portal The Intercept revelou essa conversa, e a partir desse momento a equipe jurídica de Flávio entrou em modo de emergência. Não porque Flávio negue completamente a existência do contato. A linha de defesa é outra. O argumento central apresentado pelo seu grupo é que o pedido de patrocínio teria sido feito num período em que Jair Bolsonaro já não era mais presidente e Flávio estava na oposição. Ou seja, segundo essa versão, não haveria uso da máquina pública, não haveria cargo no governo sendo utilizado e não haveria contrapartida política. A defesa tenta cravar uma expressão: zero conflito de interesse. Essa é a frase que resume a estratégia. Para o time de Flávio, o caso estaria sendo transformado em escândalo, não pelo que o áudio provaria diretamente, mas pela forma como a repercussão estaria sendo construída. Na avaliação deles, uma coisa seria pedir patrocínio privado para um filme privado. Outra coisa seria sugerir, sem prova definitiva apresentada, que esse patrocínio esconderia algo ilegal. E é nesse ponto que entra a ameaça de acionar o TSE. O que realmente preocupa o time de Flávio, a ponto de cogitar medidas jurídicas, não é apenas o áudio em si, é o que eles chamam de difusão de fake news em torno do caso. Em outras palavras, a preocupação é que a história saia do campo da reportagem e entre no campo da narrativa eleitoral. Que frases soltas virem acusações definitivas, que o episódio seja usado para colar em Flávio uma imagem de envolvimento com algo que sua defesa nega. E, em ano de pré-campanha, imagem vale tanto quanto processo. É aí que a crise cresce, porque a questão não é apenas o patrocínio, é a percepção pública, é o modo como o eleitor recebe a notícia. Para um lado, o caso seria uma prova de proximidade incômoda com um banqueiro cercado de problemas. Para o outro, seria uma tentativa de criminalizar um pedido de apoio privado a uma produção privada. E no meio dessas duas versões está o público, tentando entender o que é fato, o que é suspeita, o que é disputa política e o que ainda precisa ser investigado. Uma reunião de emergência foi convocada às pressas. No QG da campanha, lideranças do Partido Liberal, assessores e marqueteiros tentaram costurar uma reação. Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho participaram desse movimento de contenção de danos. Esse detalhe é importante, porque mostra que o episódio foi tratado como algo sério dentro do próprio grupo político de Flávio. Não foi visto apenas como uma nota de rodapé. A reação precisou ser organizada, pensada, alinhada e comunicada rapidamente. Aliados passaram a defender a tese de que não havia dinheiro público, não havia lei Rouanet, não havia benefício pessoal e não havia contrapartida. A ideia era tentar enquadrar o episódio como um pedido de patrocínio privado feito por um filho para um filme sobre o próprio pai. Mas, ao mesmo tempo,
adversários perceberam uma oportunidade. A sombra de uma CPI começou a pairar sobre o caso, e a pressão para investigar ganhou força. A pergunta deixou de ser apenas o que Flávio pediu, e passou a ser o que esse pedido revela. É nesse ponto que a história entra no terreno mais perigoso para qualquer pré-candidato: a dúvida. Porque mesmo quando uma acusação ainda não está provada, a dúvida pode se transformar em arma política. Ela pode alimentar manchetes, debates, cortes de vídeo, discursos no Congresso e campanhas digitais. E quando uma dúvida começa a se repetir todos os dias, ela pode marcar a imagem de um político antes mesmo de qualquer decisão formal. Por isso, a equipe de Flávio tenta reagir em duas frentes. Primeiro, defendendo a legalidade do episódio. Segundo, tentando impedir que a narrativa avance para além do que eles consideram fato. A ameaça de acionar o TSE aparece justamente nesse contexto. Se a campanha entender que adversários estão espalhando informações falsas ou distorcidas, pode buscar resposta jurídica. É uma tentativa de transformar a defesa política também em defesa institucional. Mas a crise já teve um efeito claro. Tirou Flávio da posição de quem apenas atacava e colocou na posição de quem precisa explicar. Esse é um movimento importante no tabuleiro. Antes, ele podia usar o caso Banco Master como munição contra adversários. Agora precisa responder por sua própria relação com Daniel Vorcaro. E na política, quando alguém passa de acusador a acusado, mesmo que ainda não exista condenação, o jogo muda. O que parecia uma simples conversa, agora virou um fio. E esse fio, se puxado, pode revelar novas perguntas, novas versões e novas disputas. Pode não provar crime, pode não derrubar uma candidatura, mas já criou um problema político real. Porque a crise não vive apenas nos tribunais. Ela vive também na percepção do eleitor, na fala dos adversários, na reação dos aliados e no silêncio desconfortável de quem ainda não sabe até onde essa história pode chegar. No fim, a grande pergunta não é apenas se Flávio Bolsonaro cometeu alguma irregularidade. A pergunta maior é se esse áudio será tratado como um episódio isolado de patrocínio privado ou como o início de uma narrativa capaz de desgastar sua imagem no caminho para 2026. E é por isso que a história não termina no vazamento, ela começa nele. Se você quer entender cada movimento desse tabuleiro político, acompanhar as próximas reações e saber como essa história pode afetar o futuro de Flávio Bolsonaro, ative as notificações e continue acompanhando o canal. Porque, pelo que se desenha em Brasília, esse caso ainda pode ganhar novos capítulos. E isso está apenas começando.